Fala, alunos do Vem Diploma, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão aí? Firmes na pegada? Rumo ao sucesso? Só vitória. Bom, galera, tô voltando aqui para resolver mais duas questões com vocês, a questão número 42 e a questão número 43 da nossa prova de 2019. Uma vai tratar da atualidade, né, na questão referente à Lei Maria da Penha, o feminicídio, que é muito presente no Brasil até hoje, e a outra questão, a 43, ela vai tratar do Plano Collor, né, do governo Collor, que foi um dos primeiros pós-ditadura militar, que em 85 acabou, né, o regime da ditadura militar no Brasil. Nós tivemos a eleição indireta de José Sarney e depois o primeiro presidente eleito diretamente pelo povo após a ditadura foi Fernando Collor, que ele vai ser impeachmentado por questões financeiras, né? Ele se envolveu com lavagem de dinheiro, o esquema do PC Farias, e quem o denunciou foi o próprio irmão. E a denúncia do irmão, Pedro Collor de Mello, contra o Fernando Collor de Mello, foi porque o presidente pegou a esposa do irmão. E se o cara traiu o irmão, imagino que ele não faria com os brasileiros. Então Pedro Collor de Mello, irmão do Fernando Collor de Mello, presidente, chamou a revista Veja, denunciou todo o escândalo de lavagem de dinheiro, de corrupção, e o Collor acabou sendo impeachmentado. Bom, mas vamos começar pela 42. Que fala da Lei Maria da Penha, que foi vigorada em 2006, no governo Lula. Mas vamos então ao enunciado. Após 8 anos de vigência da Lei número 11.340/2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, é possível detectar o crescimento da intolerância contra qualquer tipo de violência, aliada à sensação de maior segurança proporcionada pela existência do instrumento legal. Galera, eu vou conversar com vocês rapidamente, porque o feminicídio é um caso muito presente no Brasil, inclusive agora com a pandemia. Muitas mulheres presas dentro de casa com seus maridos sofreram dos mais variados tipos de violência, psicológico, moral, sexual, físico. No Brasil, a cada 1 hora, uma mulher é vítima de assassinato só pelo fato dela ser mulher. E 1 a cada 3 mulheres no Brasil já sofreu algum tipo de violência. Reflexo de um machismo estrutural, de uma cultura que subjuga a mulher, que acha que a mulher é submissa, uma cultura ocidental da qual dentro de casa, se a mulher ela não aceita uma ordem, ou se ela quer botar uma roupa diferente, ela acaba apanhando por isso. 35% dos casos de feminicídio são feitos pelo próprio marido. Então a Lei Maria da Penha, ela veio tentar minimizar esses danos causados pela nossa sociedade. Então, quando ele fala aqui, a aplicação da lei descrita no texto significa um avanço na garantia de direitos, uma vez que reduz o divórcio. Não, a Lei Maria da Penha ela não está preocupada com o divórcio, ela está preocupada com a segurança das mulheres. Amplia a proteção às mulheres, perfeitamente. Gente, as consequências, além das consequências físicas, né, dessa violência, nós temos as consequências psicológicas. As mulheres vão sofrer com ansiedade, depressão, elas vão deixar muitas vezes de buscar sua independência por medo do marido. Muitas vezes as mulheres deixam de ir à faculdade, deixam de trabalhar para continuarem sendo submissas aos seus maridos, né? E acabam que elas têm a vida cerceada, uma vida ali presa, né? Reprimida, da qual elas não podem expor as suas vontades. Então, a alternativa é a letra B. Vamos a C. Fiscaliza a relação entre casais? Não, ele não vem fiscalizar, né? Inclusive, o número para você denunciar um caso de violência, né, de um homem contra a mulher é o 180. E todo 25 de novembro é comemorado o Dia Internacional, né, de Violência contra a Mulher, né? A gente tem que lutar contra essa forma de opressão machista sobre as mulheres. Impede os crimes contra os homossexuais? Não. Infelizmente, a lei contra o abuso, a violência contra os homossexuais ainda é muito recente. Então, a Lei Maria da Penha ela vai tratar diretamente dessa ação dos homens violentando as mulheres, seja psicologicamente, moralmente, fisicamente, sexualmente. Show de bola, pessoal? Então, questão número 42, alternativa correta, letra B, falou em Lei Maria da Penha, lutar, né, para a proteção das mulheres contra essa violência dos homens. A questão 43 é a questão que diz respeito ao Plano Collor, porque assim que ele é eleito, né, depois de mais de 20 anos, até que enfim a sociedade brasileira
vai poder escolher seu representante. É uma eleição muito acirrada, o Collor vai acabar vencendo o Lula num debate muito polêmico, da qual a Globo teve uma interferência direta. Foi uma campanha da qual a mídia foi muito incisiva, a mídia foi muito atuante, fazendo com que o Collor saísse vencedor. Então, a partir do momento que o Collor ele vence, ele pega um país com 2.000% de inflação. A inflação significa alta dos preços, né? As mercadorias um dia estão X, no outro dia estão X,5, 2X. Então, ele tentando conter esse avanço dos preços, ele vai criar esse plano Collor, né, para solucionar essa crise econômica. Então, dentro desse plano Collor, ele vai congelar os preços das mercadorias, coisa que o Sarney já havia feito e que não tinha dado certo, porque você não tem como mascarar a inflação, você tem que quebrar a inflação não na estrutura, não adianta nada você tabelar o preço das mercadorias numa questão teórica, sendo que na prática o preço dessa mercadoria ele cresceu. Então você está mascarando, quando a bomba estoura ela é muito maior. Então o primeiro passo do plano Collor foi congelar o preço das mercadorias. Isso pode gerar inclusive uma crise de abastecimento, porque eu cito como exemplo, você é um produtor rural, você planta tomate. O tomate, ele dentro do contexto da inflação, teve uma alta dos preços. Só que você não pode elevar o preço do seu produto. Então você não vai querer vender esse produto, porque se o tomate era para custar 10, mas você só pode vender a 5, para você não vale a pena vender esse produto. O gasto que você está tendo só com transporte, com matéria-prima para plantar esse tomate, não vale a pena você vender ele fora da inflação. Então, congelar os preços pode gerar uma crise de abastecimento nas prateleiras dos supermercados. Outra questão que ele vai fazer para conter a inflação dentro do plano Collor é congelar a caderneta de poupança de todo mundo. Então, ele foi eleito, um dia depois ele decretou um feriado bancário, e se você tivesse algo acima de R$5.000, de R$5.000 em diante na sua caderneta de poupança, você teria esse dinheiro confiscado pelo governo. Exatamente isso que vocês estão pensando. O governo ia pegar esse dinheiro e ia devolver para vocês 1 ano e meio depois, parceladamente. Tadinho de quem está esperando esse dinheiro, né? Até hoje ninguém viu. Foi o maior índice de suicídio no Brasil, porque quem tinha 1 milhão na conta perdeu 1 milhão. O que Collor queria fazer com isso? Ele queria diminuir o poder de compra, porque se você não compra o produto, qual é a tendência do mercado? Do preço desse produto descer. Então, se você não tem uma reserva financeira, você não vai gastar com qualquer coisa, você vai gastar só com o essencial. Então, visando reduzir a inflação, esse camarada vai pegar o dinheiro da caderneta do povo, né, dinheiro da caderneta de poupança do povo, colocar nos cofres públicos para tentar conter a inflação. Ele vai aumentar os impostos dentro do plano Collor, e esse processo a gente vai ver que lá na frente vai dar um resultado pior, né? Não vai ser esse o plano que vai resolver a situação da nossa inflação. Quem vai resolver a inflação vai ser no governo Itamar Franco, o nosso sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que vai criar o Plano Real, que vai tentar quebrar na estrutura a nossa inflação, atrelando a nossa moeda ao dólar. Pasmem vocês, quando o real foi criado, R$1 equivalia a $1. Não é essa discrepância que nós temos hoje. Um Brasil traumatizado com a inflação, é assim que os economistas definem o país que criou o Plano Collor, em março de 1990. Uma das mais severas intervenções do governo na economia. O pacote tinha como objetivo controlar a inflação que rondava os 2.000% ao ano. A ideia era diminuir a circulação de dinheiro no mercado para inibir o consumo da população e reduzir a inflação. Outro detalhe, pessoal, é que ele favoreceu as importações. Então pensa comigo, o cara congelou os preços das mercadorias a uma retração dos nossos produtores. E o cara, além disso, ele favorece as indústrias estrangeiras. O que a nossa indústria vai ter? Com certeza uma falência, porque ela não tem mercado consumidor e não tem capacidade para concorrer com as indústrias que vêm de fora. Então uma medida adotada por esse plano econômico foi aumento das ofertas de emprego. Pelo contrário, a gente vai ter empresa brasileira falindo, então reduz o número de empregos. Fechamento das casas de câmbio? Não, a casa de câmbio é a que faz, né, essa troca, né, do real pelo dólar, por exemplo. Confisco das cadernetas de poupança, alternativa à letra C, pessoal. Ele pegou o dinheiro da população, colocou nos cofres públicos, visando melhorar a inflação. Tadinho de quem está esperando esse dinheiro ser reposto até hoje, que ninguém viu.
Estabelecimento de medidas protecionistas? Não, medidas protecionistas significa você colocar imposto nos produtos que vêm de fora, para você fazer a sua indústria nacional progredir. Ele fez o contrário, né? Ele diminuiu a tarifa protecionista, permitindo que indústrias estrangeiras entrassem com maior facilidade aqui no Brasil, o que gera uma falência das indústrias nacionais, já que as nossas indústrias não têm a mesma tecnologia e a qualidade de produção que as indústrias estrangeiras. Então, a alternativa correta da número 43, alternativa letra C. Galera, espero que vocês tenham compreendido. Grande beijo, grande abraço. Não deixe de curtir, compartilhar, viralizar. Tamo junto, valeu!